Então, vamos resolver mais questões. As questões que vamos resolver agora, vamos separar por bancas, tá? Vamos começar pela banca VUNESP. Vamos lá. Questão 1, a banca destaca um trecho que diz... No trecho, Francisca trabalhou dos 10 aos 48 anos em casa de família no Rio. Nunca alcançou um salário mínimo, nem lhe assinaram a carteira. A palavra em destaque refere-se. Quando a banca pergunta refere-se, ela quer saber para onde esse lhe manda a seta. Então vamos lá. A referência é a seta, é a referenciação. Então, quando ele diz, nem lhe assinaram a carteira de quem? A quem? Ora, está falando da Francisca. Resposta, letra A. Questão 2. Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses substitui corretamente a expressão. Então, você vai marcar aí a única alternativa que esteja correta. Letra A. Sempre vá da direita para a esquerda. É a forma mais ágil de você resolver esse tipo de questão. Você tem de ver o pronome que foi usado. Então, você sempre começa pelo final, olhando o pronome. O pronome que foi usado foi o pronome o. Lo é o o, né? Então, o serve para quê? Para substituir complemento sem preposição. Então, se ele usou lo, então teria que ser um complemento sem preposição. E não é o caso, porque quando ele diz chegar ao polo, ao principal polo, esse a é uma preposição. Então, já vi que a letra A está errada. Aqui, teríamos que usar chegar a ele, né? Ao principal polo varejista, a ele. Não daria nem para usar o lhe aí, porque o verbo chegar não aceita o lhe. Há verbos que não aceitam o lhe, né? Por questão de eufonia, por questão de bom som, por questão de convenção gramatical mesmo. Então, aí não caberia dizer chegar-lhe. Uma boa substituição seria chegar a ele. Na letra B, usou-se o pronome as, não é? Bom, em princípio, estaria correto, porque 350 mil pessoas é complemento sem preposição, é objeto direto. Entretanto, o verbo termina em M. Se ele termina em M, deveria ter sido utilizado nas. Recebem nas. Erro na letra B, portanto. Letra C, comprar em... esse lhe está substituindo em Osasco. Só que, cuidado, o lhe só pode substituir complementos que venham ou com a preposição a ou com a preposição para. Se forem outras preposições, você não vai usar o lhe. Você vai usar um tônico preposicionado. Você vai usar um pronome oblíquo tônico. Aí depende da preposição, né? Se for preposição de, aí você vai usar de mais ele. Aí você vai dizer dele. Se for preposição em, você vai usar em mais ele. Aí vai ficar nele ou nela. Entendeu? Isso é muito importante você saber agora, resolvendo as questões. O pronome lhe, ele entra no lugar do que tem preposição, mas somente com as preposições a ou para. Nesse caso aí, em é preposição, mas aí eu não posso usar o lhe, né? Então vai ter que dizer, você vai usar em mais ele. Prefere comprar nele, em Osasco. Tá entendendo? Resposta, letra D. Por quê? Sacolinha plástica é o objeto direto. O verbo termina em M, acrescenta-se N. Distribuem na. Resposta letra D. E na letra E, supre demandas. Demandas é o objeto direto. O certo teria sido dizer supre as e não supre lhes. Próxima questão. Questão 3. De acordo com a norma padrão de emprego dos pronomes, a substituição da expressão destacada na frase pela expressão entre parênteses está correta em. Então, vamos marcar a única que esteja correta, tá bom? Então, letra A, sempre de trás para frente que é mais rápido, Você vai olhar o que está entre parênteses, lhes. Lhes substitui o que tem preposição, a ou para.
Coisa linda, ó. Permitiu às pessoas. Permitiu-lhes. Resposta, letra A. Depois, na letra B, utilizou-se o lhes, só que o lhes, ele substitui o que tem preposição. E muitas marcas é objeto direto, é sem preposição. Então, aqui, o certo teria sido dizer deixou as. Na letra C, vem usando a escrita. A escrita, objeto direto. Se é objeto direto, deveria ter sido usado o a. Vem a usando e não o lhe. Na letra D, utilizou-se o lhe, só que a expressão é o ambiente de trabalho. Sempre olhe para o início da expressão, como eu te ensinei lá na teoria. Não é para, mas eu vi uma preposição aqui. Pô, mas essa preposição está no meio da expressão. Você tem de olhar o início, é para o início que você tem de olhar para ver se há ou não preposição, para saber se é complemento direto ou indireto. Ora, o ambiente de trabalho é objeto direto, é sem preposição. Então, o pronome que você vai usar é o. O verbo termina em R. Intoxicá-lo. Ó, teria que cortar o R. Intoxicá-lo. E na letra E, não costuma deixar traços. Utilizou-se o lhes. Só que o lhes é só no que vem preposição, com preposição. E traços é objeto direto. O certo teria sido dizer deixá-los. Resposta, letra A. Questão 4. De acordo com o emprego dos pronomes, a substituição da expressão destacada está indicada corretamente entre parênteses. Então, vamos marcar a única correta. Aqui, utilizou-se o se, só que não há essa ideia, né? Na verdade, quem aumenta, aumenta alguma coisa, objeto direto. O certo teria sido dizer aumentar lá. Ó, aumentar mais a aumentar lá. Erro na letra A, portanto. Na letra B, menosprezam a velhice. Utilizou-se o lhe, tá errado, porque a velhice é o objeto direto. Então, teria que ser, ó, menosprezam, o verbo termina em M, acrescenta-se N. Menosprezam na. Erro na letra B. Tá bom? Aí lembra que você está procurando a certa, ainda não achamos. Na letra C, trazem para a família. Trazem para a família. Veja, atrasem? Não, né? Por quê? Porque nesse caso é complemento com preposição. E como é a preposição para, pode-se usar o lhe. Então aqui, lhe trazem, lhe trazem. Ou a ela, trazem para ela, poderia usar para ela, mas lembra, e eu estou batendo nessa tecla porque você está vendo muito isso aí nas questões da VUNESP, lembra que quando você tiver que usar um complemento com preposição, você vai usar o lhe, se for preposição a ou para, e você também pode usar um pronome oblíquo tônico, desde que antecedido de preposição. Então aí você poderia usar as duas, trazem-lhe para a família, trazem-lhe ou trazem para ela, tá bom? Tá bom. A letra C, portanto, estava errada porque usou o A. Resposta, letra D. Perdoam as mulheres. Coisa linda, ó. As mulheres é complemento com preposição, é indireto, lhes perdoam. Resposta, letra D. E a letra E, as pessoas é complemento com preposição, é objeto indireto, deveria ter sido utilizado o pronome lhes. Questão 5. A passagem, fui ao chefe de arte, expliquei que estava em busca de uma oportunidade. Veja, qual pronome você vai usar? A banca te deu as opções, lhe, ou o, ou a ele. Observe aí, ó. Aqui, veja, olha o que a banca disse no enunciado, ó. Ficará escrita em conformidade com a norma padrão da língua se as expressões destacadas forem substituídas, respectivamente, por. Então, a banca destacou só esse verbo. Tá, veja, ela não sublinhou isso aqui. Se ela tivesse destacado isso aqui, aí você teria que substituir um objeto direto. Você entendeu? Então, ela colocou só o verbo aqui.
E aí você vai manter isso que está aqui, ó. Expliquei que estava em busca. Isso aqui, se vai ser mantido, já é o objeto direto. Então, isso que eu estou querendo dizer. É para trocar o verbo, mas o que vem depois dele vai continuar na frase. E o que vem depois dele é o objeto direto. Já é o complemento sem preposição. Então, se você já tem o objeto direto, o outro complemento que você vai usar não pode ser outro direto, tem que ser indireto. Ou é o lhe, ou é o a ele. Ou é a letra A, ou é a letra E. Porque se você usar o B, né? O B também tem o lhe. Agora, C e D você já elimina. Porque se você usar o, você vai ficar com 2 objetos diretos. E quando o verbo vem com 2 objetos, ele não pode vir com 2 diretos. Nem 2 indiretos, você já viu isso comigo lá na teoria. Você entendeu que legal essa questão da VUNESP? Então, ó, ou você diz expliquei-lhe, retomando o chefe de arte, ou expliquei a ele. Então, a princípio, ou é A, ou é B, ou é I. Agora, vamos lá. Apresentei, de novo, ó. Uma pasta já é o OD, já é o objeto direto. Então, de novo, ó, mesma estrutura. Você tem um verbo VTDI, nos dois casos, VTDI, direto e indireto. Veja, se você já tem o objeto direto, o outro vai ter de ser o indireto. Então, apresentei a ele. Esse da letra B com crase não pode, porque eu não vou usar a crase antes no masculino, eliminei a B, e aí que eu tinha guardado também não pode, porque eu ficaria com 2 ODs, 2 objetos diretos. Resposta, letra A. Questãozinha top da VUNESP, o que você aprendeu com essa questão? Aprendeu que, você já tinha visto isso comigo, mas essa questão foi danada, alto nível. Toda vez que um verbo vem com 2 objetos, um será sem preposição e o outro com. Nesse caso aí, a banca marcou letra E, porque os 2 pronomes que você usou, o lhe e o a ele, estavam funcionando como objetos indiretos, tendo em vista que eu já tinha, na frase, objetos diretos. E nos 2 casos, o lhe e o a ele estão retomando o chefe de arte. Expliquei ao chefe de arte, expliquei-lhe, e apresentei ao chefe de arte, apresentei a ele. Tá bom? Questão 6. Assinale a alternativa em que o pronome indicado entre parênteses está substituindo, em conformidade com a norma padrão, a expressão destacada na frase. Então, você vai marcar, ó, deixa eu só colocar aqui para você, com foco. Questão 6, foco total nela. Então, você vai marcar aquela que esteja conforme a norma padrão, esteja correta, tá bom? De novo, questãozinha para saber a correta. Letra A. Aquele que dava às senhoras o lugar no bonde, às senhoras lhes dava, esse lhes está ou não adequadamente substituindo um objeto indireto. Ora, esse às senhoras aí com crase indica que já há uma preposição aí, esse às aí tem preposição. Então, eu vou usar o lhes mesmo, porque o lhes, ele serve para substituir complemento preposicionado. A banca queria a correta, resposta, letra A. Na letra B, dizia bom dia, posso trocar por lhes? Não, porque bom dia é objeto direto, é o dizia. Na letra C, posso usar o lhe para substituir licença, objeto direto? Não, vou usar o a pedia. Na letra D, economizava o por favor. O por favor é objeto direto, então é o economizava. Letra E, abria a porta do carro. A porta do carro, objeto direto, então é a abria e não lhe abria. Por isso, resposta da questão 6, resposta letra A. Questão 7, última questãozinha da VUNESP aqui, ó. Aqui, a banca diz, assinale a alternativa em que, entre parênteses, a reescrita do trecho destacado segue a norma padrão, segue a norma, esteja correta. Letra A, conhecer-lhe, pode? Não, porque o próximo século é objeto direto. Se é objeto direto, terei de dizer conhecê-lo. O verbo termina em R,
mais o pronome o, conhecê-lo. Letra B, conquistar-lhes. Não, porque o envelhecimento e a morte, objeto direto. Se é objeto direto, vou usar o pronome os. Conquistá-los. Corta o R, acrescenta-se L. Letra C, deixamos aos outros, usou-se o leis. Aos outros é complemento com preposição. Tá lindo. Usou-se o leis para substituir um objeto indireto, um complemento preposicionado. Resposta, letra C. Na letra D, cita-lhe. Ó, um dos meus filmes favoritos é objeto direto. Se é objeto direto, cita o. Erro na letra D. E na letra E, quebrar o feitiço. O feitiço é objeto direto. Quebrá-lo. Ó, o verbo termina em R, acrescenta-se L. Quebrá-lo seria a forma correta. Tudo bem? Estamos, então, treinando com emprego de pronomes pessoais. Agora, outras bancas. Quero mostrar a você, questão 8, banca FCC. Aqui, a banca diz, ela só quer que você classifique os termos em destaque. Em o escaravelho a amparou, e quando viu a águia se aproximando, pôs-se a pedir. Então, você vai classificar aí os 3 elementos em destaque. Vamos lá, ó. O escaravelho a amparou. Esse a é como se eu dissesse amparou a ela, equivale a ela. Então, já vimos que é pronome, ou é letra B, ou é letra C, ou é letra E. Quando viu a águia, esse a está se referindo ao substantivo águia, é artigo. Então, se é artigo, quando vem ao lado do substantivo, é artigo. Você pode trocar, tanto é artigo que você pode, inclusive, trocar por outro artigo. Viu a águia, viu uma águia. Então, esse a é artigo, que se refere ao substantivo águia. Então, ou é letra B, ou é letra E. Tá. Pôs-se a pedir, esse a está unindo verbos numa locução verbal, então se está conectando verbos, é conector, é preposição. Resposta, letra B. Próxima questão. Questão 9. Aqui, a FCC pede que você substitua os elementos sublinhados por pronomes. Então, vamos lá. Então, leia aqui desde o início para você entender ali o contexto. Ele diz assim, ó. É inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses. A gravidade desses impasses, isso é algo que você vai estudar. Essa questão, ela traz um conceito, algo que eu ainda não vi aqui com você no nosso curso, que é o emprego do pronome relativo cujo. Você vai ver comigo isso já já, então fique tranquilo, tá? Você vai aprender isso melhor. Então, ó, mas eu já quero que você já comece a ver, ó, gravidade desses impasses, está trazendo ideia de posse. Quando há ideia de posse, o relativo que você vai usar é o relativo cujo. Então, ó, ou é letra A, ou é letra E. Vou repetir. Quando há ideia de posse, o único relativo que se usa é o cujo e suas variações, cuja, cujos, cujas. Então, assim, só em ver essa ideia de posse, você já eliminaria todas as outras, porque quando há posse, só se usa o cujo. Aí você elimina o da qual, porque o da qual você não pode usar o a qual para posse. A C você elimina porque onde é para lugar. E a gravidade de cujos, não é a gravidade de cujos, é cuja gravidade. Então, se você colocar o cuja aqui, vai ficar, ó, cuja gravidade. E aí, por que estaria certo? Porque é uma ideia de posse entre gravidade e impasses. Gravidade deles, dos impasses. Cuja gravidade. Resposta de cara. Já se consegue ver que é a letra A, que é a única que te dá a opção cuja. A letra E, esse em aqui não faz sentido, nada pede preposição. Então, esse em está sobrando, tá? Então,
Beleza, isso é assunto que você ainda não viu, talvez você tenha dificuldade ainda em usar o cuja, mas é algo que você vai ver comigo já já. Vamos ver agora as outras lacunas. Ó, uma vez que não solucionamos esses impasses é objeto direto, então, pois solucionamos, tá lindo. E amenizamos as consequências desses impasses, ficou legal esse suas, substituindo a ideia de posse ali que há em desses impasses, ou seja, suas consequências. Trocou a ideia de posse do desses pela ideia de posse do suas. Tá perfeito, tá lindo. Resposta letra A. Entendeu? Vamos mais uma questão da banca Fundação Carlos Chagas, banca top. Eu costumo dizer o seguinte, quando o aluno me pergunta aqui no site, Dri, eu preciso treinar com uma banca de alto nível, eu ainda não sei qual é a banca do meu concurso, ou a banca do meu concurso tem poucas questões disponíveis, eu quero treinar com uma banca que me prepare para todas as bancas. É sempre a FCC que eu indico. A FCC é a banca que te prepara para todas as bancas. Elas são as questões da banca da FCC são sempre de alto nível e te levam para um nível muito legal. Então, não sabe qual é a banca? Treine com a FCC. Questão 10. Os termos em negrito estão substituídos de acordo com a norma padrão, a banca que era correta. Viu a águia? A águia é objeto direto, mas o verbo não termina em RSZ. Então, esse L aí é que está errado, né? Viu a. Erro na letra A. Na letra B, avistou um escaravelho. Ó, um escaravelho é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome o. Avistou o. Erro na letra B. Na letra C, fez uma bola. Então, esse N aí é que está errado, a B, né? Teria que ser avistou. Na letra C, fez uma bola. Aí sim, o verbo termina em Z. Na sequência, vem um objeto direto. Cai o Z, acrescenta-se L. Fê-la. Coisa linda. Resposta, letra C. Devorou a lebre. A lebre é objeto direto. Devorou a. E não lê. E na letra E, fazem o ninho, o verbo termina em M, o pronome a ser usado é o, objeto direto, né? Fazem no. Tudo bem? Agora, vamos continuando aqui o treinamento de questões, agora vamos de FGV. Olha, eu sempre digo isso, não sei se você anda fazendo isso, mas o ideal é que você resolva as questões antes de assistir ao vídeo, né? Então, não deixe de fazer. Se ainda não está estudando desse jeito, é o ideal. Então, assistir a esses meus vídeos só depois de ter resolvido as questões no seu PDF bonitinho lá, porque aí você vai conseguir entender de fato o que você errou. Não deixe para fazer só comigo. A gente já chegou a um momento do assunto, então sempre quando a gente chegar a essa parte da aula, resolva as questões sozinho, você já tem condições. E depois só assista ao vídeo para entender aí os seus acertos ou eventuais erros, tá? Então vamos embora. Questão 11, FGV, banca de altíssimo nível. Aí a banca diz, ó, uma outra estratégia para evitar-se a repetição de palavras consiste na substituição da segunda ocorrência da palavra por um pronome pessoal. Então, veja, substituição da segunda ocorrência por pronome pessoal. A banca que era a adequada, somente uma está correta, tá? Letra A. Então, você vai ter de olhar para a segunda ocorrência, que nesse caso é sempre, ela vem por meio de um pronome. Em todas as alternativas há erro no emprego do pronome. Somente numa a frase está correta. Você tem de marcar a correta. Letra A. Os meninos procederam mal, por isso lhes condenaram. Quem condena, condena alguém, condena alguma coisa. Quem condena, condena o menino. Não é isso? Coloque menino ao lado. Menino salva, menino salva. Coloque menino ao lado do verbo. Condenaram o menino. Então, condenaram o menino. O verbo pede preposição? Não. Então, tá errado. Os condenaram. Erro na letra A.
Na letra B, comprei o livro, mas vou revendê-lo. Então, repare que nessa questão, você tem de olhar a regência do verbo. Então, ó, quem condena, condena o menino, o verbo é transitivo direto, não aceita o pronome lhes. Erro na letra A. Já na letra B, quem revende, revende o menino. Esse macete do menino, às vezes, que engraçado. Revende o menino. Beleza, revende, sei lá, revende o livro, né? Revende o menino. Quem revende, revende alguma coisa. Revendê-lo. Coisa linda. Resposta, letra B. Tá lindo, ó, o verbo terminava em R, na sequência vinha o pronome o, revendê-lo. Na letra C, quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Então, obedeci-lhes e não, ou você usa o lhes ou você usa a elas, as ordens. Mas não os, né? Porque o verbo pede preposição. Na letra D, quem vê, vê alguém, viu o sair. Esse o aqui estaria lindo, né? O problema é esse N. O certo teria sido dizer, não o viram sair. Lembrando que esse o, isso aqui é uma estrutura de verbo causativo e sensitivo seguido de infinitivo. Não ouviram. Esse o é sujeito do sair, tá bom? O problema foi esse N aí. E na letra E, não encontrei as. E nem isso daria, né? Porque se não atrai, então tá tudo errado. Ó. Teria que ser não as encontrei. Essa seria a forma correta na letra E. Daqui a pouquinho você vai estudar comigo colocação pronominal. Por enquanto, eu não estou aprofundando em colocação pronominal, não é o objetivo aqui. Mas daqui a pouquinho você vai estudar comigo colocação pronominal e aí você vai ver que beleza que vai ser. Aí a gente vai juntar as duas coisas, emprego de pronomes pessoais e colocação pronominal. Tudo bem, então? Tranquilo? Então, olhe para mim, o que nós vamos fazer agora? No próximo vídeo, vamos fechar só resolvendo questões da banca Sebrasp. Aproveite!